Hoje, no dia 18 de junho, o dia do Orgulho Autista, a gente vai falar sobre a história e a trajetória do mundo autista. É isso aí, pessoal. O mundo autista já está aí há 9 anos. Nesse período ele mudou, nós mudamos. A sociedade brasileira, mundial, também passou por diversas transformações e a comunidade autista, claro, acompanhou esse processo. O ano era 2015, dezembro de 2015. E eu tentava lançar um novo programa, sair da locução radiofônica e passar para o mundo virtual. E tentava lançar o programa no YouTube, Não. Tentava lançar o programa Metamorfoses. A Sofia chegou com a ideia: ô mamãe, por que a gente não leva informação sobre esse universo, né, maravilhoso do mundo autista? Por que a gente não faz alguma coisa nesse sentido? E aí a gente trocou uma ideia e nós chegamos à conclusão que o nosso interesse, meu e dela, primordial, era que nenhuma família se sentisse sozinha como a gente se sentiu um dia. E a Sofia já estava com 18 anos, eu ia falar 80, acredita? Sofia já estava. E eu ainda não tinha morrido. Eu tinha morrido. Sofia já estava com 18 anos e até então a gente tinha vivido para dentro de casa. A gente nunca tinha se lançado como autista, eu sequer sabia do meu diagnóstico. E aí começou, a gente se espremeu na frente do nosso computador, combinamos que a gente ia fazer direto o primeiro assunto, porque a gente não sabia editar, não havia aplicativos. Eram outros tempos. Outros tempos. E não é, pessoal, que a gente fez esse programa num tempo bacana, acho que foram 5 ou 6 minutos, tá aí, podem pesquisar. Tá dentro do canal, evidentemente, o nosso primeiro programa. E eu lembro até hoje do nome, A Busca pelo Diagnóstico. Exatamente. Eu toda robótica na época, uma adolescente recém-saída da fobia social. E o interessante é que eu e a Sofia, o negócio assim, teve uma repercussão muito grande. E a partir dali, a gente começou a perceber o que faria sentido para que as famílias não se sentissem sozinhas. E a gente, ideia minha, a juventude, a ousadia da Sofia, com a minha experiência e toda a bagagem que eu trazia, sendo uma pessoa mais velha que ela, e a coisa foi dando certo. Foi dando muito certo, inclusive, e tão certo que, bom, a gente passou por algumas provações nesse período, digamos. Porque o canal começou em dezembro de 2015 e quando foi em 2016, mais para o final do ano, depois que a gente então saiu do nosso mundinho particular e fomos para os universos das palestras e dos eventos sobre autismo também, minha mãe começou a se identificar muito com o relato de algumas mulheres autistas. E ela percebeu, então, que o autismo no feminino, naquela época, havia muito menos informação, muito mais conservadorismo e estigma do que hoje, mas ela começou a perceber que o autismo no feminino, ele era muito mais difícil de diagnosticar do que o autismo nos homens. Naquela época havia ainda a proporção, quando falava-se de síndrome de Asperger ainda, né, que foi o nosso diagnóstico, quando falava naquela época de autistas com menor demanda de suporte, era quase sempre um menino. Algumas pessoas achavam que nem poderia nem haver uma menina autista. Era uma época, então, que havia muito pouco estudo no Brasil, porque fora já tinha bastante, ou pelo menos mais do que no Brasil, sobre autismo no feminino. Já havia algumas figuras públicas que eram diagnosticadas autistas, mas que geralmente não falavam. Ou falavam só do diagnóstico dos filhos ou omitiam o diagnóstico geral. Muito por medo, porque o estigma era muito pior naquela época, então eles tinham muito medo de perderem espaços profissionais e de credibilidade por conta disso. Então, quando a minha mãe revelou o diagnóstico dela em 2016, num vídeo chamado Selma Descobre o Diagnóstico, um vídeo de, acho que novembro de 2016, foi um alívio para muitas pessoas, na verdade, que se identificaram com aquela mulher aparentemente tão funcional, mas que com as próprias questões que, de uma maneira sutil, eram as questões que todo autista tem. E, nesse sentido, a gente começou a ter ainda mais visibilidade, porque a gente trazia algo novo, algo que ninguém tinha coragem de falar. Mas aí, algumas pessoas começaram
a tacar pedra na gente. Foi um período muito doloroso para mim, gente. Eu tive crise, foi muito sofrido. Foi a primeira grande perseguição que a gente passou, a maior de todas, com certeza. Houve outras, mas eu já estava vacinada para as outras, ou pelo menos um pouco mais preparada. E olha que foram difíceis também. Mas nessa perseguição em particular, a pessoa espalhava boatos que a minha mãe tinha, sei lá, comprado o diagnóstico, inventado que era autista. Ela sabia que tinha uma avaliação profissional muito séria por trás disso. Então, ela tentava descredibilizar, conversava com médicos em ambientes próximos a gente, para os médicos meio que mudarem de ideia, umas coisas loucas assim. E, no fim, essa pessoa me fez sofrer muito, 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 que ela nem imagina. Porém, hoje eu sou muito grata a essa pessoa, dessa perseguição pior, porque ela me ajudou a polir o meu lado humanista, sabe? De fazer oração pela pessoa que mais te faz mal e tentar buscar a sua força de superar qualquer perseguição. Hoje eu me sinto mais forte e engraçado que as mudanças de caminho, não só o tempo provou que tinha muitas outras autistas como a minha mãe, que não só a minha mãe era autista, inclusive um dos argumentos dessa pessoa é que ela não daria conta de manter esse discurso por muito tempo, a minha mãe, mas não só a minha mãe manteve, como muitas outras pessoas, por causa dessa coragem dessa mulher que eu admiro tanto, puderam se descobrir também. Porque até parece, né, gente, que é uma coisa que a gente possa inventar, que vai ter algum profissional que vai colocar se submeter a isso, nossa. E hoje, inclusive, a minha psiquiatra, que tem uma clínica multidisciplinar disso, a doutora Giovana Moll, eu sou super agradecida a ela. Ela já é responsável por vários outros diagnósticos. E uma coisa interessante é que naquela época, 2016, quando eu tive meu diagnóstico, estava recém feita a questão de 2013, em que a síndrome de Asperger pulou para dentro do espectro do autismo, né? Então, o transtorno do espectro do autismo. E uma coisa interessante é que a partir de 2016, em que a gente fala isso, e que sofre isso tudo que a Sofia contou, e que culmina em 2017, comigo escrevendo o livro Minha Vida de Trás para Frente, em que eu reflito sobre isso tudo, em que vem uma crise terrível depois de Sofia, ainda como rebote dessa situação toda que a gente viveu. Mas o que é interessante é que aí os adultos começaram o movimento, tanto que logo depois eu lancei o Camaleônico, Sofia lançou o Neurodivergentes, com voltado, né, para o autismo no adulto. Por quê? Mais mulheres foram recebendo o seu diagnóstico, a minha médica, inclusive, é super procurada. E uma coisa que eu acho interessante é que hoje, a gente está falando lá de 2016, esse movimento veio tanto que os médicos são tão cobrados e as escolas não dão para ele. A medicina evoluiu, mas os médicos, o ensino não necessariamente, porque hoje eu percebo que os psiquiatras estão com medo, os neurologistas estão com medo de dar o diagnóstico. É verdade, isso é muito sério, muito sério. Por quê? Porque seria assim, mas a gente vai mudar a vida da pessoa, então é melhor. Não dá. Só que o melhor não dá é deixar vidas sofrendo. Se vocês pegarem o Camaleônicos, foi um trabalho de reportagem meu e de Sofia, em que a gente tem ali professores universitários, fotógrafos, pessoas formadas na faculdade que deram conta, estão trabalhando com dificuldade inerente ao modo do autista, e pessoas que não deram conta de se formar, que têm o direito de se formar, que querem, né? Porque precisam do diagnóstico. Mas ainda assim, muitos adultos, muitas mulheres, e aí a comunidade autista se transforma porque os adultos passam a se dizer ao mundo, passam a ter voz. No que os adultos passam a ter voz, os pais de adultos autistas severos ou moderados começam a questionar qual que seria a nossa lugar de fala do autista de suporte 1, dizer para o autista de suporte 3 que é tão diferente. Ocorre que lá em 2003, lá em 2013, já tinha sido todo mundo colocado no transtorno do espectro do autista, e o que diferencia o 1 do severo, do grau 3, é exatamente o nível de suporte.
mas muita coisa que a gente passa e sabe que acontece na nossa cabeça e que a gente tem dificuldade de comunicar, inclusive entre mim e a Sofia, a gente às vezes precisa de uma intermediação. Sim. Muitas coisas, o autista de suporte maior, ele sequer pode comunicar porque ele não tem o cognitivo preservado como a gente tem. Ou ele vai estar na média ou ele vai estar abaixo, porque aí ele tem também déficit intelectual. Não é todo caso de autista severo que tem déficit intelectual. Alguns têm mais uma dificuldade na oralização, que é um código também muito necessário na nossa comunicação. De todo modo, tem essa dificuldade que minha mãe está falando. Então percebam, tá tudo modificando e ainda por cima a gente começa, porque é fruto de muito estudo. Sim. Sofia hoje é uma cientista disso e eu vou no rebote, né, como amadora, estudando, tentando compreender. E aí, para além de colocarem a gente no espectro e como o espectro ter diversas nuances, ainda tem a questão da característica de cada indivíduo. E ainda tem as condições coexistentes que podem fazer o autista grau de suporte 3, 2 ou 1 serem completamente diferentes. E aí começa a gama de profissional também, que percebem que as famílias começam a demandar mais, então o mercado começa a oferecer mais dinheiro. Transformando ciência em produto. E aí começa os bem-intencionados, que são os estudiosos, infelizmente menos, ou que parecem menos, e muito oportunista, vendendo dificuldade, ou seja, o autismo grau 3 é o pior do mundo, o autismo grau 2 é terrível, o grau 1 são os pobres coitados que se acham e ficam se expondo na internet, espalham dificuldade para vender facilidades. Então, a nossa comunidade, esse mundo, né, do autismo passa também por tudo isso. E nesse ponto, uma coisa que a gente vai contar para vocês, senão vocês não teriam percebido que muda também, é que eu e ela envelhecemos. E lá no início, se a minha fala foi uma fala que tinha credibilidade, muito também se deve ao fato de que eu já estava com uma pessoa de 18 anos e o que eu falava, ela era o resultado disso. Porque eu e a Sofia estávamos discutindo outro dia que eu sou autista de suporte 1. Mas eu penso que a Sofia, embora tenha uma inteligência muito aguda, eu penso que a Sofia é de suporte 2. E eu cada vez estou mais convencida disso. É uma coisa que eu converso com o meu psiquiatra, que ele está avaliando e realmente acha que eu estou mais próximo ao nível 2 de suporte do que no nível 1, embora essa questão da inteligência confunda as pessoas. Porque nesse raio que eu estou querendo mostrar para vocês de todas as mudanças que teve, não só na comunidade, quando tem na comunidade reflete na gente. Eu e a Sofia, se a gente não desistiu de se expor, porque quando você se expõe não é fácil não, gente. A gente é parecida, a gente gosta de fazer a coisa. Gosta de falar, gosta de comunicar. A gente estudou jornalismo, relações públicas, comunicação social como um todo, gestão na comunicação. A gente fez uma série de coisas, mas também a gente paga um preço muito alto por se expor. O que manteve a gente, que é inclusive a nossa maior alegria, é quando a gente tem um retorno de que obrigada ou obrigado, vocês conseguiram transformar a minha vida, me fizeram me conhecer e hoje eu posso atuar com mais talento na sociedade. Isso significa um país que vai para frente. Ao invés de dar BPC, benefício LOAS, ele pode ter gente trabalhando e deixar o benefício para aqueles valores que são maravilhosos, mas num outro espectro que não vai ser o do trabalho, numa outra área que não vai ser o do trabalho. E aí, essas pessoas, que são muitas, mas que se fosse uma ou duas, já teria valido todo o perrengue que eu e Sofia passamos. Gente, minha mãe empolgou demais e me deixou super arrepiadíssima aqui, mas... É real? E assim, ela me deixou quase sem palavras para continuar o programa, mas amarrando aqui, a gente teve 9 anos que a gente produziu vídeos,
podcasts, a gente produziu livros, mais de 10. A gente teve palestras, eventos, eu fiz uma dissertação, estou fazendo uma tese. Então a gente buscou aliar, dialogar algumas coisas que às vezes parecem diferentes, mas que não são. Por exemplo, a função social que está na base do jornalismo e as informações de vanguarda, as técnicas de vanguarda para produzir conteúdo e comunicar de uma maneira acessível o que há de mais novo na ciência e na tecnologia. Outro ponto também que a gente buscou dialogar, além dessa questão da ciência e da tecnologia, são a questão das pesquisas e das vivências, que não são coisas apartadas, então a gente dialoga a nossa experiência com as experiências que a gente pesquisa, seja formalmente numa universidade federal ou informalmente. Então tudo isso fez com que a Sofia, que entrou lá muito crua, iniciando a faculdade de jornalismo, teve a melhor experiência de estágio que ela podia ter com a mãe, teve os melhores parceiros que são vocês nisso, e a Sofia foi amadurecendo, foi aprendendo a ter regulação emocional, a ter habilidades que ela usa na vida pessoal e profissional para se comunicar e para dizer ao mundo tudo que ela sempre quis e que estava entalado. Isso, gente, não tem preço. Muito obrigada. Eu amadureci muito, eu cresci muito nesses 9 anos. Ganhei prêmios, mas isso foi mais uma consequência. Prêmios assim, como o Special Tribute, que a gente ganhou da União Europeia, do Erasmus Plus da União Europeia. Eu ganhei o Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal, fui a mais nova pessoa da história de Belo Horizonte a ganhar. Mas assim, isso não se compara a saber que a gente tem parceiros como vocês e que nessa via de mão dupla, a gente produzindo conteúdo e vocês consumindo, interagindo com a gente, cada um a seu modo, a gente consegue transformar vidas. A nossa vida, e tenho certeza a de muito mais gente. Muito obrigada mesmo. E eu e Sofia, questão de bastidores, a gente já se divertiu demais, mas a gente já brigou. Mas eu já fiquei com raiva da Sofia, e a Sofia já ficou com raiva de mim. E a gente foi crescendo, e a gente foi aprendendo, e um dia eu falei com a Sofia assim, eu queria falar sobre essa parte, assim, esquecer um pouco, porque pode ser que o autista, né, ele seja e é de fato, né, a figura principal, mas a mãe, desse papel de mãe, que tem que interagir com isso de repente. E aí a Sofia me ajudou num projeto também de reportagem em que a gente fez um livro ficcional, mas que ficou muito bacana, porque ali coloca também esse lado da mãe. Sim, o tabu sobre a maternidade atípica e a identidade de gênero, nem tudo é o que parece. A gente vai falar mais dele no canal, mas ele é um roman à clé, ou seja, ele usa personagens fictícios que representam cada personagem várias pessoas reais, então ficou muito bacana essa história em formato de romance. Eu super recomendo que vocês tenham acesso a esse livro. E outro ponto que eu queria mesmo colocar é que hoje eu não tenho mais medo do futuro. Muito obrigada. Eu acho isso lindo e eu acho que vale muito a pena e aprenda, porque a gente ficou maior com todos vocês. Então, se inscrevam, deem um like. Comentem o que vocês acharam desses 9 anos do canal, o que a gente ainda pode fazer e compartilhem, gente. A gente aceita até crítica, hein? Olha, que a gente quer melhorar, tá? Ó, super beijo, festa! Tchau, tchau! Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, o autismo realmente está muito mais no nosso dia a dia do que a gente pensa, tá bom? Não vamos julgar. Vamos sempre buscar acolher. Beijinho, pessoal. Tchau, tchau.